Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa, sempre tentando trazer um assunto bacana, relevante, para que a gente possa pensar juntos como melhorar, como nos melhorar enquanto pessoas. E eu queria começar o programa te fazendo uma pergunta. Você sabe que uma maneira que a gente possui de nos melhorar é a gente começar a nos fazer perguntas. As perguntas, elas estimulam o nosso cérebro a buscar respostas, a buscar soluções. E a pergunta do programa de hoje é: como andam os seus relacionamentos? Como anda seu relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, com seu pai, com sua mãe, com as pessoas que você trabalha, com seu chefe, com seus subordinados? Você se considera uma pessoa de sucesso quando se fala de relacionamento humano, de relacionamento interpessoal? Nós termos sucesso nos nossos relacionamentos é fundamental para a nossa vida, porque a nossa vida, ela é uma grande teia de relacionamentos. Preste atenção, tudo que você vai fazer na sua vida, desde comprar o pão de manhã, a pegar um ônibus para ir para trabalhar, a levar o seu carro no mecânico, a você fazer faculdade, a você ouvir alguém, tudo isso é o quê? É uma interação, é um relacionamento interpessoal. E quanto mais eficientes nós formos nos nossos relacionamentos, melhores resultados a gente vai ter na nossa vida. E hoje a gente vai explorar um pouquinho que você sabe que existem alguns meios, existem algumas dinâmicas que os relacionamentos são construídos. Eu queria que você seguisse comigo nesse programa, nesse veio de explorar um pouquinho essas dinâmicas dos nossos relacionamentos. Imagine que você vai comprar um carro usado. Você vai até a loja e você tem uma informação privilegiada de que aquela pessoa que está querendo vender aquele carro, ele está muito apertado, ele está precisando muito vender aquele carro. Então, você oferece em dinheiro 30% a menos do que o valor de mercado. Você sabe que o cara está precisando de dinheiro e você oferece 30% de dinheiro. Você praticamente força o cara a aceitar a sua proposta. Você leva o carro, mas essa é uma relação ganha-perde. Ou seja, você ganhou, mas o dono do carro, ele perdeu. Existe uma outra maneira de resolver essa situação, de acontecer essa interação. Imagina que o dono do carro, ele pega o carro, ele maqueia o carro, ele diminui a quilometragem, ele apaga lá do painel aquelas luzes que indicam mau funcionamento. Inclusive no Fantástico, na última semana, apareceu as pessoas que fazem isso para vender gato por lebre. E aí o que acontece? Ele te oferece um carro que parece muito bom, mas na realidade é um carro ruim. E você compra o carro. Essa é uma relação perde-ganha. Ou seja, você perdeu e ele ganhou. Imagina agora outra maneira. Vamos explorar essa situação. Imagina que você descobriu que o cara te enganou. Você descobriu que o carro é todo lascado e você vai tomar satisfação com aquele vendedor e você começa a se exaltar e acontece uma briga e você agride e você quebra uma perna daquele cara. Aí a polícia vem, te prende, você vai passar alguns dias na cadeia,
você vai ser processado e o cara e o dono do carro vai ficar alguns meses de molho por conta da perna quebrada. É uma relação de perde-perde, ou seja, os dois perderam. Imagina uma outra maneira, uma outra dinâmica desse relacionamento acontecer. Você precisa de um carro, você tem uma quantidade de dinheiro, o vendedor de carro, ele te arruma um carro bom, dentro da possibilidade que você pode pagar, um carro real, sem nenhum tipo de maquiagem, e você fecha o negócio. O negócio foi bom para você e o negócio foi bom para o vendedor. Então é uma relação de ganha-ganha. Entendeu mais ou menos então como é que acontece essas dinâmicas? Existe a ganha-ganha, existe a ganha-perde e existe a perde-ganha. Ah, mas doutor, qual é a relevância disso para a minha vida? Relevância grande, porque da mesma forma como isso serve para você na hora de você comprar um carro, isso também serve para os nossos relacionamentos mais importantes, mais profundos. Imagina uma situação, um marido extremamente autoritário, egoísta, egocêntrico, que não deixa a mulher trabalhar, não deixa a mulher estudar, quer a mulher só dentro de casa, só para servir a ele, mas ele pode tudo. Ele pode ir para o futebol, ele pode ir com a cervejinha dos amigos. Que tipo de relação é essa? É uma relação ganha-perde. Imagina uma outra situação, um casal que vive as turras, vive brigando, um fica alfinetando, fica ofendendo o outro, parece que uma briga engata na outra, uma briga engata na outra. Qual é a relação que existe nesse casamento? É uma relação perde-perde, ou seja, os dois estão perdendo. Imagina agora outro cenário. Imagina um casal que se ama, que se respeita, que tem cumplicidade, que um ajuda o outro nas tarefas, que um apoia o outro no cuidado dos filhos. Os dois têm só um único diálogo, não existe competição, não existe divisão dentro de casa. Então essa é uma relação ganha-ganha. Percebe como é interessante? Que essas interações, a gente pode aplicá-las em qualquer interação humana relevante, importante para você. E aí eu quero que você siga comigo mais um pouquinho mais profundamente. Por que muitas vezes você entra numa relação perde-ganha? Ou por que você é uma pessoa que entra sempre, que tenta sempre levar vantagem em tudo? Ou seja, sempre tem que ser ganha-perde. Depende muito da maneira como você se percebe, depende muito da sua inteligência emocional, depende muito da maneira como você reconhece as suas emoções e a maneira como você gerencia ou não as suas emoções. Quanto menos inteligência emocional você tiver, quanto menos você saber gerenciar as suas emoções, mais disfunções, mais problemas nos seus relacionamentos você vai ter. Vamos voltar àquele exemplo. Imagina uma pessoa, uma mulher, que ela é extremamente insegura, que ela é extremamente submissa, que ela tem muita dificuldade em dizer não, que ela tem muita dificuldade em impor a sua vontade, impor a sua opinião dentro do casamento ou em qualquer relação que seja. Imagina aquela pessoa, eu já até falei sobre isso em alguns programas anteriores. Sabe aquela pessoa que a gente vê, como fulano é boazinha? A pessoa boazinha é aquela pessoa que não sabe dizer não. E isso também é uma disfunção. A gente tem, até a Bíblia fala que a nossa palavra ela tem que ser sim, sim, mas também tem que ser não, não.
Existe maneira, existe tempo de dizer sim e existe tempo de dizer não. A gente vai dar um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com esse assunto. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. E aí, então tá seguindo o meu raciocínio? Então percebe como que não é bom ser essa pessoa submissa, que não gosta de ter conflito. Às vezes as pessoas elas aceitam as condições do outro só porque não gostam de confronto. Às vezes elas sufocam os seus sentimentos, elas abafam os seus sentimentos porque simplesmente elas não querem conflito, elas não querem aquele desconforto que acontece naturalmente quando existe um confronto de ideias. Eu vou te falar com bastante carinho para você que se encaixou nesse perfil. Olha, não é bom ser assim. As pessoas que elas sufocam, que elas ficam dizendo sim quando interiormente querem dizer não, são pessoas que podem desenvolver com o tempo problemas de saúde, depressão, ansiedade, até problemas físicos como gastrite, úlcera, problemas intestinais, porque você fica engolindo e isso acaba afetando o seu organismo de N maneiras. Agora imagina o outro oposto. Pessoas que são muito egoístas, egocêntricas, pessoas autoritárias, pessoas que acham que a vida ela é uma competição, ou seja, para ele ganhar, alguém tem que perder. Pessoas assim são complicadas porque elas acham que existe uma escassez de recurso, escassez de dinheiro, então ela precisa ganhar o dela, não importa quem vai perder. Pessoas com esse perfil que agem assim nos seus relacionamentos humanos, tem uma grande possibilidade, sabe de acontecer o quê? De terminarem sozinhas, solitárias. Porque esse tipo de comportamento vai fazendo com que as pessoas naturalmente vão se afastando delas. E infelizmente, pessoas assim, elas acabam muitas vezes o final da sua vida sozinhas, muitas vezes sem o apoio até dos filhos. E é muito interessante, eu queria abrir um parênteses nesse assunto. Eu tenho pacientes meus que são tão assim com esse perfil, que elas sentem inveja até do sucesso dos filhos. Ou seja, a pessoa ela é tão egoísta, ela é tão ganha-perde, que ela se ressente quando o filho vai bem, quando o filho começa a construir um patrimônio, ou um nome, ou um sucesso maior do que o dele. E isso é muito complicado, isso é muito triste. Então, meu amigo que está me assistindo nessa noite, eu queria que você entendesse essa verdade muito simples. É impossível você ser uma pessoa de sucesso tendo insucesso nos seus relacionamentos. Você pode ser uma pessoa extremamente bem-sucedida financeiramente, você pode ser um profissional de muito gabarito, você pode ser um PhD, mas se você não tiver competência para gerenciar os seus relacionamentos, nada do que você construiu vai valer a pena. Porque na realidade, a gente faz tudo
É justamente por causa dos relacionamentos, que é o que vai sobrar quando a gente se for dessa terra. É a impressão que a gente causou nas pessoas que a gente ama. E existe um outro nível de interação, uma outra dinâmica ainda muito mais legal que eu vou falar para você agora. Bom, antes de falar da última dinâmica, talvez você já tenha notado que a dinâmica mais legal, que a dinâmica que a gente deve perseguir, que a gente deve almejar, é a dinâmica do ganha-ganha. Ou seja, onde existe o quê? A cooperação e não a competição. Eu ganho, você ganha e fica bom para todo mundo. Mas existe uma outra ainda mais legal que essa, que é a chamada do ganha-ganha ou nada feito. Ou seja, se existe algum tipo de interação, de relacionamento interpessoal, que não tem como você ganhar, não tem como eu ganhar, então é preferível que a gente não faça. Toda a interação humana que tiver que sair desse contexto de ganha-ganha, ou seja, eu perco, você perde, os dois perdem, com certeza haverá sequelas no futuro. Com certeza será uma solução temporária, uma solução, é como se fosse você colocar um remendo novo em um pano velho e vai ter consequências no futuro. Então, quando você admite essa hipótese, ou seja, olha, se não tem como eu ganhar e não tem como você ganhar, então a gente não faz. Ou seja, eu entendo, eu aceito que você tem uma opinião diferente de mim, eu aceito que você discorde de mim, eu concordo que você discorde de mim. E a gente não faz o negócio, a gente não faz esse relacionamento. Quando a gente admite essa possibilidade de não fazer o negócio, de não ter o relacionamento, de não ter aquela interação, isso te dá muito mais liberdade, porque você não se obriga a esse relacionamento, você não cria uma expectativa de ter que corresponder àquele relacionamento. Então, mas tudo isso você só vai conseguir gerenciar, volto a falar, se você tiver uma boa inteligência emocional. E é por isso que eu já tenho falado há algum tempo sobre o curso do Método Kairos, que a gente vai realizar no próximo final de semana, no dia 4 e 5 de agosto, lá no Hotel Comfort. O Método Kairos, entre outras coisas, ele vai te dar ferramentas para que você possa olhar para dentro de você e que você possa começar a aprender a gerenciar melhor as suas emoções, a começar a desenvolver mais a sua inteligência emocional. Então, se você se identificou um pouquinho com o que eu falei hoje, se você percebe essa dificuldade de relacionamento, se você tem às vezes você entra em situações que você sabe que vai perder, mas você entra assim mesmo e sem entender os motivos, o curso Método Kairos é para você. Que você vai entender que muitas vezes a gente entra nesses relacionamentos como um meio da gente se punir, como um meio da gente se sabotar. Então, eu espero você pode fazer a tua ligação agora para o número que está aqui no vídeo e a gente vai atender você, a gente vai te explicar como é o curso. Qualquer pessoa pode fazer o curso, não é um curso para quem tem nível superior, é um curso que está acessível para todo mundo. Então, ligue agora, a gente está esperando a sua ligação para que você possa fazer a sua inscrição. Nós estamos com poucas vagas disponíveis, então não perca essa oportunidade de fazer o curso Método Kairos e entender um pouco melhor sobre o gerenciamento das suas emoções. A gente vai voltar daqui a pouquinho agora com o quadro Gotas do Saber. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis.
Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Eu queria deixar com você uma frase do famoso cantor de reggae jamaicano Bob Marley. Ele tem uma frase muito interessante que tem um pouco a ver com o que a gente falou hoje sobre relacionamento. Bob diz assim, olha, se Deus criou as pessoas para amar e as coisas para cuidar, por que amamos as coisas e usamos as pessoas? Então eu deixo essa frase para sua reflexão nesse final de semana. Será que você tem amado mais as coisas e usado as pessoas? Eu queria fazer um alerta aos pais de crianças, principalmente os pais com crianças abaixo de 5 anos. Existe um problema muito sério, que é a baixa cobertura vacinal das crianças no Mato Grosso contra a paralisia infantil. A paralisia infantil é uma doença grave, capaz de matar ou então de deixar sequelas para a vida inteira. E essa doença ela já está sob controle no Brasil, mas o que está acontecendo? Os pais eles estão descuidando de vacinar as crianças. Pra você ter uma ideia, para que o Ministério da Saúde disse que para que tenha uma segurança de que a doença não volte, acima de 50% das crianças têm que ser vacinadas. E tem algumas cidades aqui no Mato Grosso, isso é um dado recente, que está tendo coberturas baixíssimas de vacinação. E uma aqui bem do lado, Pedra Preta. Pedra Preta é uma cidade que está com 35% de cobertura vacinal das crianças. Então, olha, você que tem criança abaixo de 5 anos, olha, não descuide da vacina. A vacina é uma gotinha, nem dói. É inadmissível que os pais estejam negligenciando desse direito da criança de ser vacinada. É uma coisa que não dói, é de graça, então não tem justificativa para que você, pai de criança abaixo de 5 anos, deixe de vacinar o seu filho. É um direito e é um dever dos pais cuidar dos seus filhos. Então, leve o seu filho para vacinar, não deixe o seu filho descoberto. Fica a dica. Quanto custa esse copo de água mineral? Quanto vale esse copo de água mineral? As duas coisas são diferentes. O preço a gente consegue precificar pelo custo de produção, impostos, lucro. Quanto vale? Quanto você daria por um copo d'água no deserto depois de 3 dias sem água? Percebe a diferença entre preço e valor? Quanto você vale? Você vale exatamente quanto você acha que vale. É a sua autoestima que diz o seu valor. E o método Kairos vai te ensinar você a se valorizar, a você saber exatamente o seu grande valor. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade.
Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra, diagnóstico por imagem.